24 horas após o acidente com o ex-presidente Jair Bolsonaro na Superintendência da Polícia Federal, o ministro Alexandre de Moraes autorizou a ida do ex-presidente ao hospital para a realização de exames. Esse é mais um capítulo da novela da tortura de Jair Messias Bolsonaro. Eu sou Ricardo Maluf e esse é o Boletim Estação Notícia. Se você gosta desse tipo de conteúdo, curta, compartilhe e inscreva-se no canal. Vamos ficar ligado aqui juntinhos nessa história. Jovem Pan. Moraes autoriza Bolsonaro a ir ao hospital para exames após a queda. E aqui o despacho do magnânimo, do imperador, ministro Alexandre de Moraes. Eu vou ler só um trechinho aqui para não embrulhar muito o seu estômago. Diante do exposto nos termos do artigo 21, parágrafo 1º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, autorizo o deslocamento de Jair Messias Bolsonaro para o Hospital DF-Star no dia 7 de janeiro de 2026, para a realização de exames médicos: 1. Tomografia computadorizada de crânio; 2. Ressonância magnética de crânio; e 3. Eletroencefalograma. CNN Brasil. Bolsonaro é transferido para o hospital para fazer exames. Aqui é o momento da chegada de Jair Messias Bolsonaro ao DF-Star em Brasília. Novamente, nós temos, atenção, a imagem agora da chegada do comboio. É ao vivo. Imagem ao vivo. Estou aqui com Pedro Moreira, em off. Pedro, nos conte tudo, por favor. Oi, Elisa, bom dia para você, para todo mundo ligado no live. A gente acaba de ver, então, olha só, o comboio que traz o ex-presidente Jair Bolsonaro mais uma vez ao Hospital DF-Star. A gente vê os batedores da Polícia Militar e os carros da Polícia Federal que fazem esse traslado. O comboio acaba de entrar, então, na garagem do hospital, onde será feito o desembarque do ex-presidente para a realização de exames, conforme a autorização do ministro Alexandre de Moraes emitida hoje mais cedo. Aí estão os dois carros do comboio, em um deles está o ex-presidente Jair Bolsonaro e 9 batedores da Polícia Militar do Distrito Federal que acompanharam esse percurso, que, como a gente sempre alerta neles, é um percurso rápido, cerca de 5, 10 minutos é possível vencer a distância que separa a Superintendência Regional da Polícia Federal do Hospital DF-Star. Movimentação aqui de alguns apoiadores, né? Eu contei aqui cerca de 40 pessoas. Esses apoiadores estavam marcando uma manifestação para as 10 nas proximidades da Polícia Federal, mas quando saiu a notícia de que o ex-presidente viria ao hospital fazer os exames, eles se deslocaram para cá. E então a gente acompanha aqui agora essa movimentação dos apoiadores e da imprensa também, né? Para registrar esse primeiro momento. Pedro Moreira, conversando com a gente sobre essa movimentação. Lembrando que, na decisão, Alexandre de Moraes disse: deve entrar pela garagem, numa entrada discreta. Tudo bem que não tem nada de discreta essa chegada, mas aí não tem como conter, né? Você tem de se movimentar e o carro entrar no hospital. Mas tem que ser um desembarque pela garagem e aí passar diretamente para os 3 exames que serão feitos daqui para frente. Pedro Moreira, muito obrigado. 11 horas 25 minutos. Agora eu quero que você veja esse vídeo aqui comigo, a opinião do experiente jornalista Boris Casoy a respeito dessa tortura sofrida por Jair Messias Bolsonaro. Dá uma olhadinha. Tem a história do Bolsonaro, e que eu quero falar com o Alexandre de Moraes, é o seguinte: ministro, o Bolsonaro é um homem muito doente. O atendimento que ele tem na cela dele não é dos melhores. O atendimento não é médico, não é o que ele teria num bom hospital de Brasília. O homem não está bom a ponto de ter caído da cama. Ele caiu da cama. Isso já é um sintoma. Não, ninguém cai da cama à toa. Tem alguma anormalidade, algum problema. E bateu a cabeça. Bateu a cabeça. Esse homem, esse ser humano, devia estar num hospital. Devia estar num hospital. Não. O ministro quer laudos e laudos e laudos. Podia obter esses laudos com o Bolsonaro hospitalizado. Ver se os problemas que ele está apresentando merecem continuar com a hospitalização. Ministro, o que eu quero dizer é o seguinte: o senhor, ministro, excelência, né, excelência é responsável pela vida do ex-presidente Bolsonaro. E eu vou ser claro, já imaginou se ele capota na prisão? De quem é a responsabilidade? Quem proibiu que ele fosse tratado no hospital? Hein, ministro? A gente está careca de saber que o senhor será responsabilizado. Eu acho que isso será um motivo para prejudicar e muito a sua brilhante carreira. O Boris Casoy usando de toda a sua ironia para falar do ministro Alexandre de Moraes.
Agora eu quero trazer para você matéria da Timeline, o Lacombe trazendo uma nota do Conselho Federal de Medicina. Dá uma olhadinha. Ainda que o Conselho Federal de Medicina já tenha liberado esta nota que está aí, eu vou ler para vocês. É bem curtinha. O Conselho Federal de Medicina, no estrito cumprimento de suas atribuições legais, manifesta-se sobre a condição de saúde do ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. O recebimento formal de denúncias protocoladas no CFM expressa inquietação quanto à garantia de assistência médica adequada ao paciente. Além disso, declarações públicas de relatos sobre intercorrências clínicas causam extrema preocupação à sociedade brasileira. Os relatos de crises agudas de características diversas, episódio de trauma decorrente de queda, o histórico clínico de alta complexidade, sucessivas intervenções cirúrgicas abdominais, soluços intratáveis e outras comorbidades em paciente idoso demandam um protocolo de monitoramento contínuo e imediato, em que deve ser assegurada assistência médica com múltiplas especialidades pelo Estado brasileiro, inclusive em situações de urgência e emergência. O CFM reafirma que a autonomia do médico assistente deve ser soberana na determinação da conduta terapêutica, não podendo sofrer influência de qualquer natureza por possuir presunção de verdade. Em obediência ao disciplinado em lei e ao Código de Processo Ético Profissional, o CFM determinou ao Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal a imediata instauração de sindicância para apuração dos fatos. Brasília, 7 de janeiro de 2026. A nota saiu tem 15, 20 minutos no máximo. Você viu aí, né? O Conselho Federal de Medicina soltou essa nota aí de um estado de coisas alarmante e já é de conhecimento de todos, né? De toda a nação. É noticiado todos os dias essa maldita tortura que o ministro Alexandre de Moraes joga para cima de Jair Messias Bolsonaro. Ele precisa urgente de cuidados 24 horas por dia. E isso não é porque ele é ex-presidente, não. É questão de vida ou morte. Mas a gente sabe, né? Temos aí já o Clezão, mas se alguma coisa acontecer com Jair Messias Bolsonaro, as coisas podem sair de controle rapidamente. E falando em sair do controle rapidamente, como você acha que a família, os amigos, os admiradores e eleitores de Jair Messias Bolsonaro se sentem ao ver Daniela Lima falando essa bosta? Dá uma olhada. Tá todo mundo aqui. Dona Carla, quem caiu da cama? Como assim? Quem caiu da cama e teve um traumatismo craniano Olha eu leve? pensando aqui. É que eu não sei. Da cama virou Pois é, Dani. Caiu da cama, virou Eu demorei. Demorou para cair a ficha, mas na verdade até também demorou para o ex-presidente Jair Bolsonaro avisar que caiu da cama, né? Impressionante, né? E aqui, o Bolsonaro já tinha sido liberado, né? Ele realizou os 3 exames e retornou para a Superintendência da Polícia Federal em Brasília. Na porta do hospital, a Michele e o Carlos Bolsonaro falaram com a imprensa. Dá uma olhadinha. Para complementar o que a Michele está falando, a gente está focando muito no posterior, em cima de um fato. A gente está focando muito no posterior, né, Michele? Em cima de um fato ocorrido. Só que pode se repetir. Sim. Provavelmente vai se repetir porque eu conheço meu pai. A labirintite é algo que vem numa crescente ao longo do tempo, ainda mais com o uso contínuo dessas novas medicações. Então, focar principalmente no que pode acontecer novamente. Imagine se acontece novamente e há esse quadro novamente de atraso no atendimento de forma inacreditável. 24 horas depois, inclusive inaceitável, 24 horas depois, mais de 24 horas depois,
ele se dirigir ao hospital para aí sim fazer exames e ficar em um tempo de observação. Então, quando você fala em observação, não é alguém ficar olhando para a cara dele e ver se ele vai se desmaiar porque o sangue já correu por dentro da cabeça dele. A observação ela tem que vir acompanhada de um quadro profissional com equipamentos a serem habilitados para assim terem um quadro inicial do que está acontecendo. Você acha que essa demora do ministro foi proposital? Vemos de longe, sim. Sim. Você acredita que essa demora foi proposital do ministro? Não, o que eu acredito é o seguinte, o que está nos autos não é o que está acontecendo na vida real. Você tem que seguir o que está nos autos para que a garantia de uma pessoa continue existindo. E infelizmente isso não é o que está acontecendo. Então é lógico que nos leva a crer que há alguma coisa de errado. Porque eu acredito na competência da Polícia Federal, acredito na competência dos envolvidos, mas há muitos quadros estranhos que estão acontecendo que nos levam a crer, que nos levam a desconfiar que a melhor situação no momento é ele se acompanhar dentro de casa da sua esposa, da sua filha, da sua família, porque provavelmente é um acidente que vai acontecer novamente. Isso nos deixa totalmente aflitos nesse momento. A PF decidiu que nesse momento não tem como resolver a questão do ruído e do ar-condicionado. Isso pode ser mais um ponto também? Ele não dorme, né? Ele não dorme. Ele fala comigo com a Michelle ali, a gente conversa depois que cada um entra durante seus 30 minutos, a gente conversa muito depois ali. Ele fala que é torturante, não é o barulho do ar-condicionado que fica ali na sala dele, não é na sala dele, é um barulho do ar-condicionado que tem, parece um ar-condicionado central do lado de fora, que impossibilita qualquer pessoa de ter uma vida saudável, mesmo estando preso numa solitária, na situação que ele se encontra. Inclusive o quadro dele, de saúde, e o quarto dele, nos foi relatado ali por pessoas que frequentam o local, é molhado o quarto dele. E não é que ficou molhado e passou o pano seco, não. Continua sendo molhado o tempo inteiro porque possivelmente há outros problemas estruturais que não são sanados. Então, parece que é alguma coisa que é proposital, porque não é possível você tratar uma pessoa, um ex-presidente, dessa maneira. Não sendo acesso ao quarto? Não, separado. Não sendo possível a ida para casa, vocês vão pedir algum tipo de transferência no local? A defesa está toda agindo numa linha de bom senso. Se você não tiver um acompanhamento integral diante de uma pessoa de 70 anos, com as diversas comorbidades que ele tem, depois de um evento como esse, extremamente grave, que só foi autorizado o seu exame cerebral ali 24 horas depois, que provavelmente vai acontecer de novo. Se você não tiver um acompanhamento integral, não é de familiar só não, tem que ser médico, enfermeiro integral acompanhando ele, eu tenho receio e quase certeza que vai acontecer novamente e pode ser uma coisa fatal. O ministro negou o pedido de prisão domiciliar por causa do risco de fuga. Você acredita nesse risco? Da Polícia Federal, o senhor considera que é o lugar correto para um preso com tantas comorbidades? É lógico que não é. Como a Michelle falou aqui anteriormente, o Collor foi para casa porque tinha apneia do sono. E a apneia do sono o Bolsonaro já tem há muito tempo e está enfrentando esse problema ainda. Problema de ferro no sangue, falta de ferro no sangue, problema de labirintite. Já fez mais de 9 cirurgias, cerca de uma cirurgia por ano para corrigir um atentado à facada de um antigo militante do PSOL que é apoiado pelo PT. Então você tem todo um enredo que já passou da fase jurídica. Parece que a gente está vivendo um pesadelo político de perseguição a uma pessoa que não se rompeu aos caprichos de determinadas outras pessoas. Nas negativas da prisão domiciliar, ele cita o risco de fuga. O senhor concorda com isso? Como é que tem risco de fuga? Quando ele teve em prisão domiciliar, tinha tornozeleira eletrônica, você tinha agentes ali, né, Michele? Não só no portão, mas em volta de casa. É uma situação insustentável, né? Uma pessoa com 70 anos, doente, com várias comorbidades, presa dessa forma, sendo torturada todos os dias. E aí, para encerrar, Metrópolis. Bolsonaro deixa o hospital após realizar exames e volta à cela da PF. Numa entrevista não muito antiga, do ano passado, Jair Messias Bolsonaro afirmou que o sistema o queria morto e preso ele daria muito trabalho. E solto, né, livre, seria o próximo presidente do Brasil. E isso se confirma todos os dias. O regime quer eliminar Bolsonaro, já que prendê-lo não deu muito certo. Porque quanto mais batem em Bolsonaro e no bolsonarismo, mais eles crescem, para desespero da esquerda brasileira.
Obrigado por assistir o vídeo até o final.